Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E olha só, hoje na nossa igreja, o pastor Osmar trouxe uma mensagem muito interessante sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Uma pregação muito inspirada, muito usada por Deus. E quando eu cheguei na minha casa, fiquei meditando nas palavras proferidas pelo pastor, e Deus tocou no meu coração de fazer um complemento em relação a essa mensagem. Não precisa, obviamente, mas muito pouco tempo, para um pregador, 30 minutos, 40 minutos, para ele explanar e para ele conseguir tirar tudo o que uma mensagem da palavra de Deus pode trazer para os nossos corações. O tempo é curto e a Bíblia mesmo é um livro muito interessante, porque todas as vezes que você olha para a palavra de Deus, ela se renova. E lembrando, mais uma vez, a palavra corta primeiro para quem está falando, depois para quem está ouvindo. Então, o que você está ouvindo agora, com certeza, Deus está falando para mim em primeiro lugar. Eu achei um aspecto bastante interessante desse texto, e que, se a gente trouxer para os dias atuais, acredito que vai ficar uma lição muito bacana para mim e para você. O nosso texto base é no capítulo de Marcos, no Novo Testamento, capítulo de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 em diante, para você que quiser acompanhar aí no nosso texto base. A Bíblia diz que uma mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e na época essa doença era terrível. Essa doença era terrível porque essa mulher ela nem poderia ficar no meio das outras pessoas por causa do problema que ela tinha. Era uma doença perigosa. Na época o pessoal achava isso, desconfortável. Acredito que dolorosa. Ela perdia sangue constantemente. 12 anos. Ei, 12 anos. Você, a gente passa por uma tribulação, um mês, 2 meses, a gente já está, Deus se esqueceu de mim. Não dá mais, eu não aguento mais essa tribulação, eu não aguento mais esse deserto, eu não aguento mais essa dificuldade. Já tem 2 meses que eu estou assim, 3 meses, 1 ano. Essa mulher, ela aguentou por 12 anos. Ela gastou tudo o que ela tinha. Acredito que era uma mulher de posses, mas ela gastou tudo. Acredito que já abandonada pelos seus familiares, pelos seus amigos. A Bíblia não relata, mas eu vejo pelos olhos da fé, e olhando para a doença que ela tinha, levando para aquela época, sabendo a dificuldade que era, acredito que ela já estava sozinha no mundo, já tinha gastado tudo, já não tinha mais amigos, já não tinha mais solução. A medicina terrena não dava mais conta do caso dela. Que dificuldade! E mesmo assim, ela sempre foi resiliente. E o mais importante, em 12 anos ela não perdeu o mais importante, a fé. A fé. Você pode perder tudo na vida, menos a sua fé. A Bíblia fala que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte, saia daqui e atire-se ao mar, e o monte vai obedecer. Imagina isso. O próprio Jesus dizendo que a nossa fé ela é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo. A gente acha que faz demais. 12 anos, meus amigos, meus irmãos, passando por aquela dificuldade, aquela doença terrível. Já tinha gastado tudo que podia e que não podia para tentar solucionar o seu problema, e não conseguiu a solução. As pessoas já tentavam desanimar ela, se é que alguém ainda falava com ela, se é que ela ainda tinha alguém, falava, desiste, não dá mais, você já fez de tudo. Você já fez de tudo para vencer essa situação, você não vence, esquece isso, parte para outra, para de orar, Deus já nem está te ouvindo mais. Mas não, persistência.
perseverança. E aí chega o grande momento que alguém chega nela e diz: olha, tem uma solução para o seu problema, mas eu acho que você não vai querer não, hein? De verdade, eu acho que você não vai querer. Qual é a solução? Ela pergunta. Jesus de Nazaré. Onde ele vai tem milagre. Aonde ele chega, a solução chega. Só que tem um negócio, é difícil demais de chegar nele. O homem é requisitado. Aonde ele vai, um monte de gente. Você não pode sair na rua por causa da sua doença. Como é que você vai chegar perto dele? Mas se você conseguir chegar perto dele, se você conseguir falar com ele, ele pode te curar. E eu acredito que nesse momento as esperanças dela se renovaram e ela falou: então é isso, eu vou chegar perto dele, eu vou conseguir a minha bênção, eu vou ter mais um pouquinho de esperança, mais um pouquinho de resiliência, porque eu sei que Deus vai fazer a obra. E aí ela ouve falar: olha, Jesus vai passar por aqui, Jesus está vindo abençoar outra pessoa. Segundo o relato no livro de Marcos, Jesus estava indo na casa de Jairo, porque a filha de Jairo havia morrido. Jesus foi lá para ressuscitar ela. Jesus está vindo abençoar outra pessoa, mas essa mulher falou: não, eu quero a minha bênção. Se não dá para falar com ele, eu vou só tocar nas vestes dele e o meu problema vai ser resolvido. Olha o tamanho da fé. Olha o tamanho da fé. Isso que é entregar a situação para Jesus. Isso que é colocar o seu problema, a sua dificuldade nas mãos de Deus. Isso que é fé. Para mim, as duas pessoas que teve mais fé na Bíblia, essa mulher no Novo Testamento, essa mulher e o centurião, que o seu servo estava enfermo, que foram duas pessoas. Eles não almejavam ver Jesus, eles não queriam que Jesus os tocasse, eles não queriam ouvir uma palavra de Jesus, eles só queriam tocar. Eles só queriam, o centurião queria apenas uma palavra: diga que o meu servo está curado, e ele está curado. Essa mulher queria nem que Jesus falasse, falou: eu quero só tocar nas vestes dele, e eu sei que o meu problema vai ser resolvido. Meus irmãos, chama atenção mais uma vez para a dificuldade que ela teve para chegar até Jesus. Chegar até Jesus não é fácil não, é gratificante, é recompensador, mas fácil não é, nunca foi, nunca vai ser. Se você ouvir um evangelho que prega um Jesus fácil, que prega uma salvação fácil, pula fora, que isso aí é cilada. Isso é cilada. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Ele promete que vai ter coisa boa no caminho? Sim. Ele promete que vai abençoar o seu? Sim, com 10 vezes mais. Só que para me seguir, quer me seguir? Quer me seguir? Quer ser salvo? Quer ser abençoado? É bom demais, só que tem cruz, tem problema, tem dificuldade, tem espinhos nesse caminho, mas é gratificante, é recompensador. E essa mulher, ela não poderia mais nem sair na rua por causa do seu problema, e mesmo assim ela fala: eu vou. Ah, mas se te pegarem na rua, você vai ser apedrejada, você não pode ficar sangrando na rua. Eu vou buscar a minha bênção, eu acredito que vai dar certo, até porque se não der certo, acabou a minha solução. Eu já fiz de tudo o que eu podia, e até o que eu não podia, mas eu não consegui a minha bênção. Eu vou atrás desse tal de Jesus, eu vou lá conseguir a minha bênção, eu vou tocar nas vestes do mestre e eu vou ser curado. E ela foi se arrastando. Eu posso ver pelos olhos da fé. E parafraseando o pastor Osmar, que disse muito bem na pregação, essa mulher não tinha mais força, ela perdia sangue há 12 anos, o sangue é a nossa vida. E ela foi de arrasto, no meio da multidão, e era uma grande multidão. Jesus sempre muito requisitado, por quê? Porque ele operava milagres, ele opera milagres até hoje, por isso ele é requisitado. Ah, irmão, eu estou orando, mas Deus não me ouve. Grita mais alto.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, faça igual Bartimeu. Chame a atenção dele para a sua vida. Senhor, olha para mim aqui, eu estou precisando. E ela foi de arrasto no meio da multidão, sem força para caminhar. E aí eu chamo a sua atenção mais uma vez. Quando você pensa que você está fraco, é que você está mais forte. Quando a gente acha que a gente é forte, a gente fica menos dependente de Deus. Já parou para pensar nisso? Eu estou forte, eu estou bem financeiramente, meus filhos são uma bênção, né? Não tem ninguém na minha família precisando de libertação, eu estou numa nice, como diz o curso de Padre, eu estou numa boa. Deus, muito obrigado. Mas você é menos dependente de Deus. A partir do momento que você está na lona, aí você fica dependente. E quando você acha que você está fraco, é o momento que você está mais forte. Aquela mulher achou que estava fraca, foi se arrastando no meio da multidão, sem forças para caminhar, mas com uma fé inabalável. E para ter fé, você precisa ser forte. E ela consegue, vai passando, morrendo de medo, eu acredito, porque ela não poderia ser pega na rua, porque senão ela poderia ser até apedrejada pela doença que ela tinha. E vai daqui, vai dali, ela consegue chegar e toca nas vestes do mestre. A Bíblia diz que, como um milagre, aquele fluxo de sangue se secou imediatamente. Quem não vive o processo não pode viver o propósito. Ela viveu todo o processo, passou pela dificuldade, procurou tudo o que podia na medicina terrena, não conseguiu, depois teve a dificuldade para chegar até Jesus. Mas quando ela consegue chegar, quando ela consegue tocar nas vestes do homem, aí as coisas se resolvem, aí o problema é solucionado. Resiliência, perseverança, fé, a base do cristão. A base do cristão é perseverar, meus amigos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar até o fim, você vai conseguir a sua bênção. O deserto tem o perímetro delimitado. O perímetro do deserto é delimitado. Você vai passar por ele e quando você atravessar, a sua vitória vem. Porque é promessa de Deus para mim, é promessa de Deus para você. Quando você pensa que você está fraco, é que você está mais forte. Quando você pensa que está fraco, é porque você está mais dependente de Deus. E quando você está dependente de Deus, Ele inclina os seus ouvidos e ouve. É bíblico também. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas tão grandes que você não sabe. Mas não se chega até Deus apenas pelas palavras. É uma coisa que a gente precisa aprender. Para chegar até a Deus é com o coração, é quebrantado. Ele é um Deus todo-poderoso. Não dá para chegar e falar com Deus de igual para igual, não, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Tudo que você tem foi Ele que te deu, a família linda que você tem foi Deus que te deu, o emprego maravilhoso que você tem foi Deus que te deu, a comida na sua mesa é Deus que te dá, é Deus que te sustenta. Quando a gente está muito bem, a gente não lembra dessa situação, mas quando a gente está no pó, quando a gente está quebrantado, quando a gente está terra arrasada na nossa vida, a gente lembra do nosso Pai. E mesmo assim, mesmo a gente sendo tão ingrato com Ele, Ele se inclina e ouve as nossas preces. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que curou a mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa: a solução está em Jesus Cristo. O mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue pode fazer a obra na sua vida. Uma mensagem muito linda trazida pelo pastor Osmar, com bastante inspiração. Deus falou poderosamente na igreja e eu acredito que é um complemento. Acredito que outros pregadores já puxaram para esse lado, mas essa é a mensagem: fé, resiliência, perseverança e atitude.
tem que ter a atitude de ir atrás. Muitas vezes a gente deita com as cargas, as coisas não se resolvem para mim. Estou orando, já tem não sei quanto tempo, mas não resolve. Mas e a atitude, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Tem atitude aí? Você está fazendo a sua parte para que Deus possa operar, fazer a dele? É isso. Fé, resiliência e perseverança para que você possa alcançar a sua vitória. Sensacional. Muitas lições essa mulher deixou. Muitas lições ela deixou. E era isso o que Deus tinha para falar conosco através dessa mensagem. Que pena que essa pregação do pastor ela não está filmada, gravada, porque muita gente deveria ouvir. Foi uma pregação lindíssima que eu recomendo para todos. Quem quiser ir na nossa igreja, lá no setor Oswaldo Alvarenga, Assembleia de Deus, Campo de Nerópolis, pastor Osmar, que Deus abençoe a sua vida, pastora Marlene, todos os irmãos da nossa igreja, e inclusive estamos em construção, estamos construindo o nosso novo templo, e vai ser uma bênção. Acredito que esse ano a gente já consegue passar para dentro do novo templo até o final do ano. Então, muito bom mesmo, uma igreja unida, uma igreja abençoada, uma igreja de oração, e que você será muito bem-vindo. Você que ainda não fez esse compromisso, você que ainda não está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso. E se não tem nenhuma igreja específica para você ir, vá à nossa. Será muito bem-vindo e será muito bem recebido, tá bom? Que Deus possa continuar falando no coração de cada um de nós. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar, assim como eu sempre faço nos meus vídeos. Fazia tempo que eu não gravava, e é igual eu falei, eu só venho aqui se tiver alguma coisa de Deus, com inspiração de Deus para falar. Se for só para criar conteúdo, eu tenho outras formas de criar conteúdo. Não farei isso. A palavra de Deus é coisa séria. Então, feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Já estamos encerrando aí o nosso vídeo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai de bondade, de misericórdia, Senhor, nós te agradecemos por mais esses minutos que nós passamos aqui aprendendo da Tua Palavra. Senhor, eu gostaria de pedir ao Senhor que colocasse no meu coração, que colocasse no meu ser, um pouquinho só da fé e da resiliência que teve essa mulher descrita no livro de Marcos, que foi curada daquele fluxo de sangue. Senhor, eu quero uma pequena parcela para que as coisas possam se tornar mais fáceis e para que eu possa continuar te seguindo, para que eu possa, Senhor, continuar a minha caminhada, para que eu possa conseguir, Senhor, perseverar até o fim, para que eu possa conseguir as bênçãos e o mais importante, Senhor, para que eu possa ter forças e para que eu possa chegar no último dia e o meu nome esteja escrito no livro da vida. Senhor, aos irmãos que oram comigo neste momento, eu não sei qual é o problema. Às vezes é um problema que a saúde, a medicina terrestre, a medicina terrena já desenganou essa pessoa. Ela já não sabe mais o que fazer. E ela veio na fonte, ela veio no lugar certo para buscar a cura, para buscar o milagre. Eu não posso curar, pastor não pode, obreiro não pode, mas o Senhor pode. E eu acredito, Senhor, se não acreditasse, aqui não estaria. Faça a obra na vida dessa pessoa, mostre que o Senhor é Deus, mostre o poder que o Senhor tem, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, é o que nós te pedimos neste momento. Que Deus abençoe a todos e fale mais no coração de cada um.